Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro está instalado em uma edificação que foi residência no século XIX e parte do século XX. Alguns moradores ilustres viveram nesse espaço. Aqui viveu o Marquês de São Vicente, que foi senador do Império, amigo pessoal do imperador Dom Pedro II e um dos responsáveis pela lei do ventre livre. Ele era abolicionista. Depois, o Conde de Santa Marinha, que era um artista, ele trabalhava com pedra, foi responsável pela construção do pórtico de entrada do cemitério São João Batista, da Fortaleza de Laje, da Ilha Fiscal e também responsável pela construção do segundo andar dessa residência, né? E todas as belezas da casa. E o último morador, que também foi bastante importante, um industrial, banqueiro, foi Guilherme Guinle, que foi o último proprietário. Ele vendeu essa propriedade a preços módicos para a prefeitura, só que ele era um grande colecionador de móveis do Império e também colecionador de orquídeas. Ele teve aqui no parque mais de 4.000 orquídeas. Ele também fez alguns embelezamentos, inclusive contratando o Fernando Corrêa Dias, que era esposo da poetisa Cecília Meirelles, era arquiteto, e ele fez projetos aqui para o parque da cidade. O Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, após uma década fechado para obras, será reaberto ao público. Nesses longos 10 anos, a equipe do museu trabalhou com a catalogação do acervo e a equipe de restauradores fez todo um trabalho nas pinturas, no assoalho, nos lustres do Museu Histórico da cidade. Olá, eu sou Felipe Carvalho, sou museólogo e vim aqui falar um pouquinho desse trabalho super bacana que essa equipe do Museu da Cidade e da Secretaria Municipal de Cultura estão fazendo para o cidadão carioca, que é a reabertura do Museu da Cidade depois de 10 anos fechado, né? Esse museu é emblemático para a museologia não só do Rio de Janeiro, mas para a museologia brasileira. Ele é um museu criado no contexto de grandes museus nacionais, empreendidos pela ditadura varguista dos anos 30, quando se pensava uma nova identidade cultural, republicana para o Brasil, e tem um acervo brilhante, né, de uma qualidade excepcional, e reabrir esse museu depois de 10 anos fechado, que conta um pouco da história dessa cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro, que foi capital da colônia, capital do Império, capital da República. Então é um orgulho para todos nós, e como museólogo eu fico ainda mais orgulhoso de poder participar disso, e até muito honrado de poder participar dessa ação de reabertura do museu. A exposição de reabertura vai ter o nome de Rio, Perspectivas Históricas e Culturais de uma Cidade, e vai trazer para o visitante uma pincelada de como ocorreram as principais transformações históricas e culturais na cidade do Rio de Janeiro ao longo de todos esses seus anos de fundação. Então venham conhecer e conhecer um pouco do nosso trabalho. Minha participação no Museu Histórico da Cidade nesse momento é justamente o planejamento e desenvolvimento da exposição permanente do museu, da nova exposição permanente do museu, que vai ser apresentada agora ao público, né? Depois de o museu ter ficado um longo período fechado ao público. Além de ter me responsabilizado por toda a parte do projeto tipográfico, né, por toda a autoria do projeto tipográfico, também coordenei todo o processo de montagem dessa exposição permanente e também
coordenei a equipe de museólogos no trabalho de conservação, higienização e restauro de algumas peças do museu para essa exposição, que vão estar expostas a todos os nossos visitantes. Eu sou Bárbara Jeromel, historiadora, e nesse processo de reabertura do Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, eu fiquei responsável por parte de produção textual dos textos históricos da exposição, os textos que compõem as salas, e é um trabalho que exigiu muita conversa com toda a equipe do MHC e a equipe de curadoria, para que a gente conseguisse colocar em palavra aquilo que a gente realmente quer passar com a exposição, né? O conceito da exposição. Obviamente exigiu também um esforço grande de pesquisa histórica em cima do nosso acervo e em cima da história da cidade do Rio de Janeiro, que por vezes se confunde com a história do nosso país, dada a sua importância econômica, política e cultural. Meu nome é Thalita Dexter, eu sou museóloga e pesquisadora e tenho atuado junto com a equipe do Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro no processo de reabertura do museu para a população. Nos últimos tempos tenho me dedicado principalmente à conservação e higienização do acervo, além da montagem da exposição de longa duração que vai ocupar o palacete da instituição. Me chamo Maria Eduarda e sou bolsista de extensão da Unirio. Eu estou aqui para disponibilizar o acervo do Museu Histórico da cidade no SISGAM, que é o Sistema do Estado. Mas nessa montagem de exposição eu venho ajudando bastante nas redes sociais, tanto para a divulgação do acervo e a higienização do acervo. Com muita alegria que eu dou esse depoimento, morador do Parque da Cidade há 10 anos, sou Júlio Pedroso, designer, e sou funcionário do Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro e estou participando dessa reinauguração. No final de 2020, início de 2021 ali, em dezembro, fui contratado para o museu para trabalhar, para ajudar nessa reabertura, agora no ano de 2021. E fico muito feliz como morador, vendo esse espaço cultural aqui riquíssimo, né, com a comunidade, para trazer várias pessoas a repensar as infinitas possibilidades que o museu tem. E eu participei de diversas formas, né, fazendo inúmeras pontes e também higienizando o acervo, restaurando, pintura, higienização das pedras do museu ao redor. E continuo ainda na revitalização dos espaços ao redor do museu, né? Tem muitas as fontes do Correia Dias, monumentos deixados pelo Conde de Santa Marinha e até mesmo passagens feitas na época do Guilherme Guilhem, Marquês de São Vicente. Esse é o meu papel e eu estou aqui disponível assim que reabrir o museu para receber vocês, todos que vierem co-criar com a gente nessa história. Eu sou Ana Clara, museóloga do Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro. Além do trabalho que o público pode ver na exposição, nas redes sociais e no site do museu, nós também exercemos outras funções que acabam não sendo tão conhecidas pelo grande público. Nós fazemos a catalogação do acervo, que é pesquisa sobre as peças que nós temos, e tudo isso fica anotado em fichas e também fica numa base de dados online. Também fazemos o acondicionamento e a higienização do acervo, porque é uma forma de evitar a degradação e, em alguns casos, onde haja necessidade, nós fazemos a conservação e a restauração do acervo. Caso o acervo seja muito delicado ou não tenha nenhum profissional específico no museu para fazer a restauração, o museu contrata profissionais de fora para isso.